Boa noite, JC. Para iniciar a nossa dinâmica de hoje, colocaremos em sequência 3 passagens na tela e gostaríamos que parassem por um momento e lessem cada uma delas com muita atenção. Depois da leitura, pedimos que reflitam sobre o que essas passagens têm em comum, além do fato de todas serem parábolas. São Lucas, capítulo 11, versículo do 5 ao 13. Em seguida, ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa, de uma viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que bater se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. São Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 8. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: Fazei-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: Eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: Ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhe fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? São Lucas, capítulo 18, versículo do 9 ao 14. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E aí, pessoal? Conseguiram perceber algo em comum entre essas parábolas? O que elas te fizeram sentir? Que pontos mais te chamaram a atenção? Espírito Santo de Deus, vem em mim orar, vem em auxílio à minha
fraqueza e santificar. Não sei como devo pedir, nem orar como convém. Com gemidos inefáveis intercede por mim também. Espírito Santo de Deus, vem em mim orar, vem auxílio à minha fraqueza e santificar. Não sei como devo pedir, nem orar como convém. Com gemidos inefáveis intercede por mim também. Espírito Santo de Deus, vem me dar o dom da fé, vem me instruir, me ensinar a orar. Recebe a minha oração, vem transformar meu coração. Dá-me teu fogo, dá-me de novo a tua unção. Essas 3 parábolas, contadas por Jesus e apresentadas no livro de São Lucas, têm como tema em comum a oração, sendo que cada uma delas explora uma característica importante para considerarmos na vida de oração. A primeira é a parábola do amigo importuno, que nos convida a refletir sobre a necessidade da persistência na oração. Batei e a porta se abrirá. Aquele que assim ora, o Pai Celeste dará tudo quanto necessitar, e dará, sobretudo, o Espírito Santo, que encerra todos os dons. A segunda é a parábola da viúva importuna, que está centrada em outra qualidade da oração. É preciso orar sem se cansar, com a paciência da fé. Mas o Filho do Homem, quando voltar, achará porventura fé sobre a terra? Já a terceira e última parábola é a parábola do fariseu e do publicano, que diz respeito à humildade do coração orante, e reforça que todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Mas afinal, por que a oração é importante na obra da salvação? Estar sempre em diálogo com Deus no nosso dia a dia é um dos passos importantes para que nós conheçamos Sua palavra e saibamos verdadeiramente o que Deus tem para a nossa vida. A oração acompanha toda a história da salvação, como um apelo recíproco entre Deus e o homem. Aqui, nós vamos trazer alguns exemplos contidos no Antigo e no Novo Testamento que mostram a importância da oração para a nossa salvação. O primeiro exemplo é o de Moisés, que nos traz a importância da intercessão, ou seja, da oração pelo próximo. Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como prioridade tua. A oração de Moisés responde à iniciativa do Deus vivo, com vista à salvação do seu povo. Prefigura a oração de intercessão do único mediador, Jesus Cristo. Essa oração é o tipo de contemplação graças à qual o servo de Deus se mantém fiel à sua missão. Moisés conversa muitas vezes e demoradamente com o Senhor, subindo a montanha para o ouvir e o implorar, e depois descendo até junto do povo para lhe repetir as palavras do seu Deus e o guiar. No Novo Testamento também temos um exemplo de intercessão na passagem das bodas de Caná,
em que Jesus realiza o primeiro milagre, transformando a água em vinho, a pedido de Maria, que dessa forma exerce papel de intercessora. É possível também identificar em Maria aquelas características importantes para a vida de oração, que trouxemos no início da dinâmica através das 3 parábolas. Podemos ressaltar, de forma especial, a humildade de Maria, que responde aos desígnios de Deus com todo o seu ser. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se é a oração cristã, ser todo para Ele, já que Ele é todo para nós. Além desses e de tantos outros exemplos de oração que podemos encontrar na Bíblia, existe um muito importante ao qual devemos dar uma atenção especial, o do próprio Jesus. Em diversas passagens podemos perceber que Jesus tinha uma vida de oração constante. Jesus ora antes dos momentos decisivos da sua missão, antes de o Pai dar testemunho dele no seu batismo e na sua transfiguração e antes de cumprir, pela paixão, o desígnio de amor do Pai. Reza também antes dos momentos que vão decidir a missão dos seus apóstolos, antes de escolher e chamar os 12, antes de Pedro o confessar como o Cristo de Deus e para que a fé do chefe dos apóstolos não desfaleça na tentação. A oração de Jesus antes dos acontecimentos da salvação de que o Pai o encarrega é uma entrega humilde e confiante da sua vontade à vontade amorosa do Pai. Então, através de sua oração, Jesus também nos ensina a orar. Afinal, se até Jesus rezava, imagina a importância que a oração tem para nós. Entretanto, Jesus ressalta um ponto muito importante. Além de orarmos, é necessário convertermos o nosso coração, porque de nada adianta termos atitudes contrárias às palavras que dizemos em oração. No Sermão da Montanha, Jesus exemplifica algumas formas de buscarmos a conversão do nosso coração. A reconciliação com o irmão antes de apresentar a oferta no altar. O amor aos inimigos e a oração pelos perseguidores. A oração ao Pai no segredo e sem se perder em fórmulas palavrosas. O perdão do fundo do coração na oração. A pureza do coração e a busca do reino. Portanto, a oração de fé não consiste somente em dizer Senhor, Senhor, mas em preparar o coração para fazer a vontade do Pai. Jesus exorta aos discípulos a levar para a oração esta solicitude em cooperar com o desígnio de Deus. Além de nos ensinar a orar, Jesus atende às nossas orações, seja na cura das doenças ou no perdão dos pecados. Jesus responde sempre à oração de quem lhe implora com fé. Vá em paz, a tua fé te salvou. Nós quisemos mostrar para vocês com essa dinâmica a importância da oração e ressaltar que a oração é um dom da graça e uma resposta decidida da nossa parte. Pressupõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança antes de Cristo, bem como a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam que a oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra as armadilhas do tentador que tudo faz para desviar o homem da oração e da união com o seu Deus. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Se não se quiser agir habitualmente segundo o Espírito de Cristo, também não se pode orar habitualmente em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Há diversas formas de rezar: no silêncio, contemplando a palavra de Deus, rezando o terço, cantando louvores. Cada um de nós tem afinidade e facilidade com algum ou alguns desses e outros modos de oração. O importante é buscarmos constantemente o encontro com Deus e a conversão do nosso coração. Por vezes, a confiança filial pode ser posta à prova quando temos a sensação de nem sempre sermos atendidos em nossos pedidos a Deus. Entretanto, o Evangelho nos convida a nos questionarmos sobre a conformidade da nossa oração com a vontade de Deus. Saiamos, portanto, da nossa dinâmica, entendendo que o tempo está nas mãos do Pai. É no presente que nós o encontramos, não ontem, nem amanhã, mas hoje. Então,
Orem hoje, conversem hoje, agradeçam hoje, pois agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Por fim, antes de encerrarmos a nossa dinâmica, temos uma dica para vocês de um tipo de oração que vocês podem usar nos seus cotidianos. Oração através dos salmos. Os salmos nutrem e exprimem a oração do povo de Deus de forma inseparavelmente pessoal e comunitária. O povo, através dos salmos, recorda os acontecimentos salvíficos do passado, mas estende-se até a consumação da história. Faz memória das promessas de Deus já realizadas, mas espera o Messias, que as cumprirá definitivamente. No Saltério, livro dos Salmos, as palavras do salmista exprimem, através de cantos para Deus, as suas obras de salvação. Os salmos, portanto, nos ensinam a orar e podem ser ainda hoje uma ótima maneira de rezarmos ou cantarmos a Deus. Bom, pessoal, essa foi a nossa dinâmica de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E para encerrar, faremos uma oração diferente, seguindo a nossa proposta da oração através dos salmos. Deixaremos ela na tela, para vocês acompanharem e rezarem junto com a gente. Então vamos lá? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queria agradecer por todo mundo que conseguiu participar da nossa dinâmica de hoje e também queria pedir para que a gente saia de hoje entendendo e botando em prática a importância da oração no nosso cotidiano e para a nossa obra da salvação. Então, por todas as intenções aqui ditas e aquelas que guardamos em nossos corações, vamos rezar a oração do Salmos 22. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Em verdes prados, ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça, e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Nossa Senhora da Divina Providência, rogai por nós. São Luís Orione, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria e avante! Beijo, gente. Bom final de domingo e uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus.